enviado no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então olhou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Pode tomar o seu assento. Se não puder fazer um fundo musical no teclado para ajudar a gente aí. Glória a Deus. Meus irmãos, Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante, nós vamos conhecer a história de um homem, ou em algumas traduções, de um rapaz que Deus vai levantar na sua geração para ser canal de bênção, para ser usado por Deus. E esse homem, o qual é levantado por Deus, ele é levantado num tempo que o povo está vivendo, um tempo difícil. Esse tempo é um tempo de dificuldade. Esse tempo é um tempo onde as pessoas estão vivendo um sofrimento constante. A realidade é que nesse contexto Deus levanta um homem, mas num período de dificuldade. A verdade é que quando Deus decide levantar esse homem, o ambiente está em crise, a nação está sofrendo. Olhe para mim, preste atenção que isso é terrível, isso é interessante. Deus decide levantar um homem, aleluia, num período de sofrimento. Glória. Deus decide levantar um homem num período de dificuldade. Aleluia. A verdade é que a nação estava sofrendo, a crise estava instaurada, o ambiente era de preocupação, o clima era de desespero. Pregador, qual era a realidade desse tempo? Eu vou te dizer, o povo estava sofrendo uma crise financeira avassaladora. A verdade é que o povo estava preocupado com a sua finança. Por quê? Porque existia algo que estava oprimindo, existia algo que estava atrapalhando o povo de Deus de prosperar, de se dar bem financeiramente. O que? A verdade é que o povo estava sofrendo perseguição de um povo chamado os midianitas. A verdade é que quando eles plantavam, eles regavam, mas quando iam colher, vinha o inimigo e acabava com a colheita deles. A verdade é que o povo estava perecendo, estava difícil para todo mundo, estava difícil para a maior parte das pessoas, estava difícil, sabe por quê? Porque eles pensavam: agora eu vou prosperar, agora essa crise vai melhorar, agora as coisas vão melhorar. E no meio da dificuldade, no meio daquela tribulação, no meio do desespero, aí olhe para mim por gentileza, no meio da dificuldade, o povo estava preocupado, o inimigo acabando com a colheita, acabando com o lucro deles, e no meio dessa dificuldade, Deus vai levantar um homem, Deus está olhando para alguém. Olha que interessante, isso aqui é lindo demais. No meio da dificuldade, Deus vai levantar alguém para fazer a diferença. É no meio da dificuldade que Deus levanta alguém para fazer a diferença. Não vou repetir. É no meio da dificuldade que Deus está olhando para alguém
ser da minha casa, o que vai ser do meu futuro, o que é que vai ser do futuro dos meus filhos. No meio da dificuldade, estava apertado para todo mundo, já não sabia mais como prosperar. Eles plantavam, eles regavam, mas quando ia colher, vinha o inimigo e acabava com a colheita deles. E no meio dessa dificuldade, no meio dessa perseguição, no meio dessa crise financeira, Deus está olhando para um homem, Deus está fazendo planos para levantar um homem. E eu quero ser boca de Deus nessa noite para a tua vida, dizendo: pode estar difícil, a nação pode estar sofrendo, o clima está em dificuldade, o povo está preocupado lá fora, como é que eu vou prosperar? A crise financeira está alcançando muita gente, mas Deus está lá do céu dizendo: quem é que eu vou levantar para fazer a diferença? Porque é no tempo de dificuldade que Deus sempre levanta alguém. Aleluia. E é no meio dessa dificuldade que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo para um rapaz, para um homem. E esse anjo começa a observar esse rapaz chamado Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Gideão estava num tempo de crise, pegando aquilo que ele tinha, e num ambiente diferente. A Bíblia vai dizer que ele estava malhando trigo num lugar de trabalhar com uva. Não fazia sentido. No lugar onde o povo espremia a uva para fazer vinho, para fazer suco, Gideão estava lá escondido com o trigo que ele tinha. Olha que interessante, toda vez que trigo aparece na Bíblia, é a representação da palavra, é a representação da palavra de Deus. No meio de uma geração que até plantava, até colhia, até plantava e regava, mas quando ia colher, o inimigo roubava a colheita deles. Gideão estava no lagar com o pouco trigo que ele tinha, para salvar o pouco que ele tinha, para não perder para o inimigo. A Bíblia vai dizer mais na frente que Gideão fazia parte da família mais pobre da onde ele morava. O milheiro, a plantação era a menor, não tinha muito. Outras pessoas tinham mais do que ele, outras pessoas tinham mais condição do que ele, outras pessoas tinham mais condições financeiras do que ele, do que a família dele. Mas não adianta de nada ter muito, não adianta de nada ter bastante, e quando o inimigo vier, perder para Satanás, deixar o inimigo levar. Gideão está me mostrando algo pela palavra. É pouco, mas eu não aceito perder para Satanás. É pouco, mas eu não vou fazer com uma geração que está perdendo o pouco que tem, ou o que tem. A Bíblia vai dizer que Gideão estava num lugar de espremer uva, trabalhando no seu trigo, para não perder aquilo que ele tinha, num lugar que ninguém vê. Porque Deus trabalha no secreto, porque Deus se prepara no secreto. Se ele estava lá é porque ele queria que ninguém visse ele. Se ele estava lá é porque quanto menos pessoas vissem ele, melhor. Se ele estava lá é porque ele queria se esconder dos olhares humanos. Mas quando a nossa reação é se preparar no secreto, Deus sempre vai estar de olho em nós. Aleluia. Muitas das vezes nos frustramos porque parece que ninguém está nos vendo. Muitas das vezes nos frustramos porque parece que ninguém está nos olhando. Parece que o nosso crescimento ninguém vê, ninguém percebe. Parece que a nossa dedicação ninguém vê, ninguém percebe. Mas quanto mais nos preparamos, isso aqui é segredo, isso aqui é mistério, isso aqui é algo, é um ingrediente secreto para você se dar bem na vida. O quê? Não querer se aparecer para o homem, mostrar aquilo que você faz, a tua dedicação. Tem muita gente que dá um nó na cabeça. Ué, como é que pode? Tá dando tudo certo, tá avançando, tá crescendo.
é porque está se preparando no secreto. É porque está pagando o preço no secreto. É aquele tipo de pessoa que foge dos olhares humanos. E a Bíblia vai dizer que Gideão está malhando trigo no lagar. E você já vai entender a profecia dessa mensagem. E enquanto ele está lá, trabalhando no pouco que ele tem, não faz sentido. Podia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava num lugar que era de espremer uva, trabalhando com seu trigo. E com essa atitude ele está dizendo: eu vou fazer o que for preciso, por mais que não faça sentido, mas eu vou fazer o que for preciso para continuar com o meu trigo, com a essência da palavra. Não vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito forte. Ele está dizendo, pode até não fazer sentido, alguém pode até olhar para você e dizer bem assim: está indo perder tempo na igreja, fica dentro de casa, aceita esse tempo de pandemia, mas você está fazendo o que é preciso para não perder a essência da palavra, para não perder a tua essência. Deus está dizendo para você: eu vou honrar a tua fé. Alguém está dizendo: irresponsável, fica dentro de casa, irresponsável, fica dentro de casa, se fecha, se tranca, mas você está usando a fé e está dizendo: pode até ter risco sim, assim como o sol nasce para o justo, nasce para o ímpio, pode todo mundo pegar e sair, mas no meio dessa crise eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar a presença do Eterno. E você está fazendo, sabe o que? Está malhando trigo no lagar. O que é isso? É você fazer o que for preciso para não perder aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. O tempo era de crise, todo mundo perplexo, todos preocupados. O que vai ser? Esse inimigo está nos assolando. E agora? Como é que vai ser? E no meio dessa dificuldade, a Bíblia vai dizer, alguns versículos antes do qual lemos, a Bíblia diz que o povo estava lamentando a Deus. E isso aqui eu acho lindo. Pastor, o povo estava lamentando a Deus pela dificuldade que estavam enfrentando, pela realidade que estavam enfrentando. O povo estava reclamando, lamentando, clamando a Deus. Mas no meio de uma multidão que estava falando demais para Deus, alguém estava se colocando na posição. Pegou? Não, eu vou repetir isso aqui. No meio de uma geração que estava falando, que estava clamando, que estava buscando, que estava falando: Deus, olha como é que está a situação. Alguém estava se colocando na posição. Sabe o que é isso? É alguém que entende. Não adianta nada você falar bem, você falar bonito, você fazer orações, você chegar e falar assim: Deus, é aqui, Jesus, mas as tuas atitudes não dizem o que a tua oração está falando. Não adianta nada gastar tempo de oração se não se colocar na posição. Não adianta nada você ficar orando, você ficar falando, se não ter essas atitudes certas. Eu não sei, a Bíblia não mostra Gideão orando com aquelas pessoas. Do versículo 8 do capítulo 6 de Juízes, a Bíblia não mostra Gideão clamando junto com eles, mas a Bíblia mostra Gideão tendo uma atitude, enquanto outros só estavam clamando, chorando, se lamentando. Sabe o que é isso? É eu dizer para você nessa noite, pela palavra: se lamentar não vai mudar a situação. Se lamentar não vai mudar a situação. Não adianta ficar chorando. E aqui eu quero aplicar, e vocês sabem que é verdade. Muita gente fica se lamentando, pega os dados, o resultado, os números na televisão e fala: morreu mais quantos? Fica se lamentando, leva e traz notícia ruim, notícia de derrota. Fala bem, os números estão na ponta da língua, é o dono das informações,
uma mulher de Deus? Não faz. Não adianta nada. Gideão está se colocando na posição e está dizendo: eu não posso perder aquilo que Deus me deu. É pouco, é o menor, mas eu não vou perder. Porque por mais que pareça pouco, por mais que pareça insuficiente, se um dia Deus olhar para você e falar: eu vou te usar, pode parecer pouco, pode parecer que não tem condições, mas quando Deus levanta, se prepara porque você vai fazer diferença. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que chega o anjo do Senhor e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quando ele recebe essa palavra, Gideão está lá malhando trigo no lagar. E enquanto Gideão está lá malhando seu trigo no lagar, vem o anjo e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele recebe uma palavra direto de Deus, e a palavra é que Deus era com ele, o Senhor era contigo. Deus estava dizendo: o Senhor é contigo. Deus estava dizendo no singular: eu estou te vendo, eu estou fazendo uma promessa para você, o Senhor é contigo. Mas quando ele recebe essa palavra, ele responde: se o Senhor é conosco. Ele não responde: se o Senhor é comigo. Sabe o que é isso? Espírito de coletividade. Ele não estava respondendo só por ele, ele respondia por ele e pela sua geração, ele respondia por ele e pela multidão que estava sofrendo. Sabe o que é isso? Alguém está dizendo bem assim: eu me coloco na posição, mas eu não oro só pela minha família, eu oro pela família dos meus irmãos que estão sofrendo. Eu não oro só pela minha família, mas eu oro pela minha nação, porque Deus estava falando no singular. Era com Gideão, era com ele, era particular, era só para ele, mas ele pega aquilo que Deus está falando com ele e divide com a sua geração, e divide com a sua nação. Ele fala: se o Senhor é conosco. Sabe o que ele está dizendo? A minha nação está sofrendo, o povo está sofrendo, Senhor. É o que Deus quer da igreja. O que? Você olhar não somente para o teu umbigo, não somente para você. Deus está dizendo: eu quero levantar alguém que se preocupe com o próximo. Eu quero levantar alguém que se preocupe com quem está do seu lado. Eu quero levantar alguém que se preocupe com a dor de quem está sofrendo. Olha que interessante, o nosso Deus é um Deus que se preocupa com o próximo. O nosso Deus é um Deus que espera de nós que nós sejamos canal de bênção para alguém. Pregador, como assim? Um dia Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou acabar com o povo é ingrato demais, tirei do Egito, estou levando para a terra prometida, mas estão murmurando, mas estão reclamando. E Moisés vai dizer para Deus: Deus, se o Senhor for acabar com eles, risca o meu nome no livro da vida. Olha que terrível. Deus continua, por causa do pacto que tinha com Moisés. Deus levanta Moisés, porque Deus sabia que Moisés tinha a identidade de um servo que não ia se corromper, mas que ia pensar no seu próximo. Ele estava tete a tete com Jesus, podia falar: Deus, arrebenta com todo esse povo, o povo não quer nada com o Senhor. Não, mas Deus gosta de levantar quem pensa no próximo, quem pensa no próximo, quem olha para o próximo e fala: está sofrendo, vou ajudar, está em dificuldade, você é canal de bênção. E isso é tão verdade que Jesus, quando vem no tempo da graça, ele não quebra os padrões de Deus agir. Então Jesus, quando perguntam para ele quais são os mandamentos, Jesus vai dizer: eu vou falar quais são os mandamentos. É esse: ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o próximo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem dizer que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o amor do Pai não está nele. Pregador, e aí? E aí que Deus está esperando isso da igreja nesses últimos dias? Você se preocupar com quem está do seu lado. Não é só você que está sofrendo.
não é só você que está em dificuldade. Se formos sentar para conversar, tem gente que está pior do que nós. Você olha e fala, está melhor do que eu, e às vezes está 10 vezes pior, mas está sorrindo, está dando glória, está agradecendo a Deus, como foi cantado aqui. E a Bíblia vai dizer que Gideão responde: se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E aqui eu acho lindo, porque a resposta de Gideão, para mim, no meu pensamento, de quem está começando a pregar, que Gideão, parece que ele tinha acabado de ler. Isso aqui não é heresia, não, é um pensamento meu. Não estou falando que está na Bíblia, porque não faz sentido estar na Bíblia. Mas é como se Gideão tivesse acabado de ler Romanos, capítulo 12, lá no tempo da lei. Por quê? Porque Gideão fala bem assim para Deus: se o Senhor é conosco, por que é que está acontecendo tudo isso? O que é feito das maravilhas? Sabe o que Gideão responde para Deus? Eu não me conformo com essa situação. É como se Gideão estivesse lendo a carta de Paulo aos Romanos, dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Sabe o que é isso? É Gideão dizendo: eu não vou me conformar com essa situação, eu não vou aceitar do jeito que as coisas estão indo. Gideão acabou de receber um elogio de Deus, e quem recebe elogio acaba: eu sou o cara mesmo, né? Tá tudo bem. Não, Gideão mesmo, diante de um elogio, ele vai dizer: Senhor, tá bom, mas cadê? O Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que traz do Egito, cadê as maravilhas? Eu não aceito. Meu Deus! Gideão está apresentando a característica de alguém que não aceita viver o que está vivendo, sabendo que tem um Deus que pode todas as coisas. Oh, glória! Sabe o que é isso? É uma palavra de esperança. O que? O tempo está difícil. A verdade é que estamos em dias de crise, de dificuldade. Os dias estão apertando na parte financeira de muita gente. As pessoas estão andando cabisbaixo. Posso ser realista? Vamos lá. O nome já está sujando, se já não sujou. A carta do SPC chegou na casa. As pessoas estão pensando: não tenho dignidade, estou com o nome sujo. As coisas estão difíceis. E no meio dessa dificuldade, muita gente está aceitando, sabendo que serve um Deus que pode todas as coisas. Muita gente está baixando a cabeça para a derrota, para a dificuldade, se sentindo fracassado. E aí que Deus sempre levantou alguém que não aceitava a situação. Diante das afrontas, diante das guerras, Deus sempre levantou alguém que não aceitava as dificuldades. Pregador, o tema é derrubando o gigante de 2020. Ah, é? Então segura isso aqui. Como Deus sempre levantou alguém que não aceitava a dificuldade, o mesmo espírito que estava sobre Gideão, o espírito de que não se conformava com a situação, o povo de Israel estava aguentando as afrontas de Golias. Já fazia 20 dias, 2 afrontas ao dia, pelo menos 40 afrontas, e no meio de todos aqueles homens guerreiros estavam recebendo afronta. Golias dando risada do povo de Deus. Aí está lá Davi recebendo uma ordem: vai levar pão e queijo para os seus irmãos. E Davi vai. E quando Davi está chegando perto da peleja, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento Golias se levanta para dizer: cadê o Deus dos exércitos de Israel? É
essa é a primeira afronta. Quando Davi ouve a primeira afronta, Davi: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Olha que interessante, aqueles guerreiros fortes, treinados, já estavam aceitando as afrontas, já fazia 20 dias, mas Davi, na primeira afronta, se levanta no meio daquela geração e fala: eu não vou aceitar essa situação. Ele se coloca na posição e diz: quem é esse incircunciso? E eu, como uma voz profética nessa noite, eu quero dizer: quem é essa pandemia? Quem é esse vírus que afronta o povo de Deus? Estão querendo fazer o povo de Deus baixar a guarda, estão querendo fazer o povo de Deus ficar cabisbaixo, achando que é derrotado, achando que está fracassando. E eu sei que muita gente está achando que é equilíbrio. Não, é um tempo de dificuldade, mas a verdade é que pela palavra nós não podemos nos conformar com a situação. O que acontece? Davi era o menor, era o mais incapaz. Uma daquelas armaduras fica grande demais para ele, mas é quem traz o livramento para Israel. Ele derruba o gigante, ele livra o povo, não porque era o melhor, não porque era o mais bom, não, é porque se colocou na posição, é porque entendeu que não podia ficar aceitando a afronta do inimigo. Se fosse para eu te dar um conselho pela palavra nessa noite, o conselho seria esse: não aceite as afrontas do inimigo, não aceite o inimigo esfregar na tua cara as dificuldades. Por quê? Porque mesmo Gideão sendo o menor, Deus levanta ele para fazer a diferença na sua geração. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É você olhar para a sua situação, é você olhar para a sua casa, é você olhar para o teu trabalho, ou para a falta do teu trabalho, e dizer: não posso fazer nada, sou o menor, sou o mais incapaz. E Deus dizer para você: eu nunca precisei de os melhores. Pode ser o desacreditado, o que ninguém dá nada, o que ninguém vê futuro algum. Não deixe com que o inimigo sopre no teu ouvido dizendo bem assim: acabou, aceita a derrota, o fracasso, está tudo difícil, se entrega. Não, 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 não. Muito pelo contrário, se levanta, vai para cima, vai para a guerra, vai para a batalha. Jesus te chama, Deus está te dando ousadia, Deus está te dando coragem. Quebra as barreiras, quebra as muralhas. Não aceite o inimigo dizer para você: 2020 é o pior ano da tua história. Não, não, está difícil, é verdade, está complicado sim, apertou sim, mas e aí? E aí que eu vou ter uma experiência extraordinária mesmo no dia de dificuldade, mesmo no dia de tribulação, mesmo no ano de dificuldade. É possível Deus te levantar como uma voz profética nessa geração. Você acredita nessa palavra? Você acredita que mesmo sendo talvez sem condições, mesmo sendo pequeno, Deus vai te levantar para fazer a diferença nesse ano, para fazer a diferença na vida de alguém, para fazer a diferença na história de alguém, ou por que não dizer, para ser alguém que vai mudar o percurso dessa dificuldade. Eu quero dizer para você, como uma voz profética, na Bíblia, Deus sempre levantou um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém para fazer a diferença em tempos de dificuldade, em tempos de sofrimento. E eu não sei se você está entendendo o clima e o ambiente espiritual dessa nação, desses últimos dias, mas Deus está dizendo para você: é tempo de levantar a cabeça, é tempo de se levantar, é tempo de se colocar na posição, é tempo de ficar na posição para Deus usar. Não é porque está na dificuldade que Deus não vai te usar. Deus está dizendo: se coloca na posição, levanta a cabeça, porque Deus quer te usar nesses últimos dias. Aleluia.
para encerrar. Que Deus levanta Gideão no meio de um tempo de dificuldade, dá livramento. Levanta Gideão. Gideão tenta ser canal de bênção para o maior número de pessoas. Chama 32 mil para pelejar com ele. Chama 32 mil para ajudar ele na guerra. Chama 32 mil para ajudar ele na batalha. Porque ele queria que o maior número de pessoas participassem daquela vitória. Ah não, olha que lindo isso aqui para encerrar. Gideão chama o maior número de pessoas para participar da guerra, porque ele sabia que Deus tinha chamado e ia dar vitória. Mas a verdade é que no meio daquela guerra não era um grande número de pessoas que ia guerrear com ele. Era somente 300. Sabe o que Deus está dizendo? Não se frustre, porque a igreja não está cheia. Não se frustre, porque alguns deixaram de pelejar. Não fica preocupado porque alguém não colocou a mão no arado para ajudar. Por quê? Porque não é sempre com muitos, não. Não é sempre em grande quantidade que Deus opera livramento. Deus está dizendo para a guerra, para essa batalha, grande número não adianta muita coisa. Como é que vai ser? Eu prefiro qualidade. Sabe o que é isso? Deus está dizendo bem assim: você pode até fazer volume, mas Deus quer contar com quem acredita. Não, eu vou repetir. Você pode até fazer volume, mas Deus está dizendo: os covardes e medrosos voltem. Eu quero quem acredita que vai acontecer. Eu quero quem acredita que vai ter livramento. Eu quero quem acredita que vai ser da forma que Deus prometeu que vai ser. Se está com medo, volte. Se está com medo, não venha guerrear. Eu quero quem acredita que vai estufar o peito e vai para cima. Porque Deus quer quantidade. Não. Deus quer qualidade. Deus quer com quem Ele pode contar. Aleluia. Fique em pé nesse momento, eu quero encerrar já. Nosso horário já foi. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. E a minha oração, quero te convidar a orar no mesmo propósito. Porque quando a igreja se une no mesmo propósito, a oração é uma só. Não são várias orações, é uma oração, uma voz. No meio de tantos pedidos de oração, que nós possamos orar para Deus levantar a igreja nesses últimos dias para fazer a diferença. Se não acredita, eu vou repetir. Vamos orar para Deus levantar a igreja nesses últimos dias para fazer a diferença. Sabe o que é isso? É o ambiente perfeito. É o ambiente perfeito. Eu preguei isso numa outra mensagem esses dias. O clima perfeito, o ambiente perfeito para Deus levantar o seu povo para fazer a diferença. Para Deus levantar o seu povo para ter uma palavra profética. Para Deus levantar o seu povo para decretar algo extraordinário que Deus vai cumprir, assinar embaixo. Sabe o que é isso? É nós orarmos: Deus, levanta a igreja para fazer a diferença nesses últimos dias. É nós orar nesse momento. Quero que você clame: Deus, me levanta para fazer a diferença nesses últimos dias. Deus, eu quero chacoalhar a poeira da derrota. Eu quero tirar, Senhor, esse clima de frustração. Eu não quero ser um derrotado. Eu sou servo de Deus. Eu quero levar a palavra positiva. Eu quero levar palavra de vida. Eu não quero levar quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão
autoridade, receba ousadia.